Bom, agora sim, então esse era o material que nós tínhamos para a aula de hoje, né? Nós vamos ver então o método inverso, né? A transformada Z inversa, porque quando nós vamos solucionar algum sistema, nosso primeiro passo vai ser sair do domínio do tempo aplicando a transformada Z. Vou resolver o sistema, vou obter a minha saída em Z, mas nós vamos precisar voltar para o domínio da amostra. Então, para isso, nós vamos ter que saber resolver, aplicar a transformada Z inversa, como resolver e voltar para o domínio da amostra, certo? Dos vários métodos que nós temos aí na literatura, nós vamos focar aqui em expansão em frações parciais e na resposta interativa. O detalhe é que esses outros 4 métodos que nós temos aqui, eles são similares ao método que nós tínhamos para obter a transformada de Laplace inversa. Resposta interativa é algo que só tem para sistemas discretos. Por isso nós vamos focar nesses dois aqui. Expansão por frações parciais é o mais utilizado e resposta interativa é um método que só tem aqui para transformada para sistemas discretos. Bom, primeiro aqui comparar, né, a definição formal da transformada Z inversa é uma integral, né? E a definição formal da transformada Z inversa também é uma integral. Lembrem que em Z a minha variável é contínua, apesar da minha função no domínio da amostra ser discreta. Bom, essa definição é um pouquinho complicada, né? A gente não costuma resolver a transformada Z inversa por esse método. No caso da transformada de Laplace, essa variável C, ela tem que ser um valor tal que todas as singularidades, ou seja, todos os polos, estejam do lado direito. No caso da transformada Z, essa integral vai ser aplicada num caminho fechado, de tal forma que esse caminho fechado envolva todas as singularidades que são os polos. Isso aqui é uma formalidade, certo, que a gente tem que passar, mas a gente não costuma aplicar esse método, certo? Nós vamos direto aí, então, para aplicar frações parciais. Bom, então uma vez que eu apliquei a transformada Z no meu sistema, né, para obter a minha função de transferência, se eu quiser aplicar frações parciais em cima dessa transformada Z, para obter a minha resposta no tempo, primeira coisa que eu tenho que fazer é, primeiro, reescrever o denominador, de tal forma que eu obtenha ele escrito no formato dos polos, certo? A segunda coisa que eu preciso fazer, isso é importante e é diferente do de Laplace, eu preciso obter a fração parcial de g de z dividido por z. Certo? Então eu preciso dividir por z do lado de cá e também dividir por z do lado direito. Certo? Esse passo é muito importante, que vocês não faziam isso quando estavam aplicando transformada a frações especiais em Laplace. Mas em Z isso é necessário. Bom, quando eu aplicar então a frações parciais, cada um desses polos ele vai virar aqui uma pequena função. Então eu estou tentando, a partir desse produto, obter somas de função. A última função aqui, quando eu divido os dois lados por z, significa que eu coloquei um polo em zero, certo? Então, esse último z que apareceu aqui, que fui eu que coloquei, ele é um polo em zero. Bom, já é bem conhecido o método de calcular aqui os resíduos, né? Calcular esse A1, esse A0, né? Para quem já trabalhou com controle aí, né? Já fez muito disso aqui, possivelmente. Mas por que eu preciso desse z aqui, certo? É que se eu for na tabela de transformada z e procurar uma constante sobre z menos uma constante, eu não vou encontrar. O que eu vou encontrar é a função z sobre z menos uma constante. Então eu preciso desse z para passar depois para o lado direito, para eu conseguir encontrar essa função na tabela. Bom, quando eu tenho polos complexos conjugados, esse cálculo fica um pouquinho mais complexo, né?
mas para quem já trabalhou aí com frações parciais também está acostumado, certo? Bom, vocês podem ficar tranquilos, né? Porque aqui na disciplina, se a gente precisar fazer frações parciais, nós não vamos fazer isso aqui na mão, certo? Nós vamos fazer utilizando o MATLAB. O MATLAB tem uma função chamada resíduo, que faz as frações parciais. O único detalhe é que essa função resíduo, ela não sabe se a tua função é em S ou em Z, certo? Você precisa fornecer um vetor que represente o numerador, um vetor que represente o denominador, e esse vetor que representa o denominador, como eu mostrei para vocês, nós precisamos dividir os dois lados da equação por Z. Essa função resíduo não faz isso, certo? Vocês vão ter que fazer isso manualmente. Então eu aplico a função resíduo, ela me retorna dois vetores, um vetor que é resíduo e um vetor que são os polos. Então esse primeiro resíduo é desse primeiro polo, esse segundo resíduo do segundo e assim sucessivamente, certo? Então, se eu precisar fazer frações parciais, nós vamos utilizar o MATLAB. Nós não vamos fazer na mão, pelo menos não na minha parte aí, tá? Uma vez então que eu tenho essas funções mais simples, eu vou pegar esse z aqui que está sobrando aqui do lado de cá e vou passar ele multiplicando do lado direito. De novo, por quê? Porque essa função vocês não encontram na tabela z, certo? Transformada z. Mas essa função aqui, z, uma constante, z sobre z menos uma constante, essa vocês encontram. Isso aqui é o ANAK, certo? Basta agora eu aplicar então a transformada z inversa. Cada uma dessas funções eu encontro lá na minha tabela de transformada z. Vamos ver um exemplo? Então eu vou aplicar transformar as frações parciais em cima dessa função aqui. 10z mais 5 sobre z na menos 1, que multiplica z na menos 0,2. Vamos aplicar então frações parciais. Primeira coisa, eu preciso obter o vetor numerador, né, e o vetor denominador. Preciso dividir os dois lados da minha equação por z, porque eu preciso ter minha função de transferência dividida por z. Bom, preciso definir, se eu for fazer usando o MATLAB, eu preciso criar um vetor para o numerador, então esse vetor é 10 e 5. Um outro vetor para o denominador, então isso aqui é 1 menos 1,2 mais 0,2 e mais 0. Note que não está escrito aqui, mas tem mais um termo aqui que não estaria multiplicando z, certo? Isso aqui é o z ao cubo, z ao quadrado, z na primeira e aqui z na zero. Certo? Esse zero aqui, de certa forma, ele apareceu quando eu dividi os dois lados da equação por z. Certo? Eu inseri aqui, então, um zero aqui no final. Bom, eu pego esses dois vetores e aplico na função resíduo. Vou obter um vetor que me representa os resíduos e um vetor dos polos. Então, nota que eu tinha um polo em 1, um polo em ponto 2, e esse processo aqui de me dividir os dois lados por z me colocou mais um polo em 0. Então, conhecendo os resíduos e os polos, eu sei que as frações parciais dessa função é 18 sobre z na menos 1, então esse 18 se refere a esse primeiro polo, menos 43 sobre z na menos 1, sobre z menos 0,2, esse segundo resíduo me refere ao segundo polo, e 25 sobre z na zero, então esse resíduo me refere ao polo zero. Próximo passo, que é passar o z multiplicando, de novo, porque essa função aqui, você não encontra a transformada z dessas funções, então quando eu passar o z multiplicando, eu vou ficar com z aqui em cima, z aqui, e esse z vai cortar com o z multiplicando, vai ficar só com 25. Quando eu aplicar então a transformada z inversa, z sobre z na menos 1 é o degrau unitário. Então eu fico com 18,75 vezes o degrau unitário.
Z sobre Z na menos 2 é a função A na K, onde A é 0,2. Então, eu tenho aqui 43,75, que multiplica 0,2 vezes K. E 25, uma constante, é o impulso unitário na origem. Então, aqui eu fico com 25 vezes o impulso unitário na origem. Certo? Uma coisa importante aqui, pessoal, é que eu estou obtendo a meu y de k para minha entrada em z igual a 1. Certo? Ou seja, eu obtive a minha saída para quando a entrada é impulso unitário. Se a minha entrada fosse alguma coisa diferente, eu precisaria ter passado essa entrada para o lado direito e substituído a função de transferência dela, certo? A resposta obtida é para qual entrada, certo? Como eu falei para vocês, nesse caso aqui, nós obtivemos essa saída para a entrada igual ao impulso unitário. Boa pergunta, sabe? Eu não sei se ela funciona no Octave. Funciona? Beleza. Excelente. Bom, aqui tem uns exemplos de simulação que eu vou colocar ainda lá no Moodle, certo? Eu não coloquei, que tem alguns exemplos aí que vocês podem depois dar uma olhada, né? E tentar manipular um pouco aí, certo? Mas nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos construir, vou pegar a função que eu obtive, certo? E eu quero calcular, eu fiz isso aqui para quê? Para poder calcular o y de k, certo? Então eu vou pegar aqui, vou aplicar k igual a 0. Então, y de k igual a 0, ou seja, y de 0 é 18,5 u de 0, 43,75 vezes 0,2 na 0, vezes 25 vezes o impulso unitário. U de 0 é 1. 0,2 na 0 também é 1. E o meu impulso unitário na origem também é 1 para o valor 0, certo? Se vocês somarem esses três termos, vai dar 0. Então, meu y de 0 é igual a 0. Bom, agora eu vou pegar o k e vou substituir por 1. Quero calcular o y de 1. Então, substituir aqui por 1. Agora, o de 1 continua sendo igual a 1. 0,2 na 1 é 0,2. O meu impulso unitário na origem, a partir de agora, para k's diferentes de 0, vai dar sempre 0, certo? Então, esse termo aqui, ele não vai mais influenciar para k's maiores que 0. Vai dar sempre 0 aqui, certo? Então, 25 vezes 0 dá 0. Se eu somar esses outros dois termos, né, o produto aí, vezes tal, dá 10. E assim a gente vai seguindo em frente. Posso calcular o y, minha saída para k igual a 2. Basta substituir o k por 2. Novamente, esse u de 2 é 1. 0,2 ao quadrado é 0,04. E aqui continua sendo 0, né? O impulso unitário em 2 é 0. Somo dá 17. E posso ir fazendo assim sucessivamente, certo? Bom, uma coisa que a gente pode notar aqui é o seguinte. Esse terceiro termo, conforme o k vai aumentando, ele desaparece. O segundo termo, quanto maior for o valor de k, menor ele vai ficando. Então, notem que aqui agora eu tenho 43 vezes 75 vezes 0,008. Quanto maior for o valor de k, esse segundo termo vai ficando cada vez menor. Ou seja, a minha função, quando k for aumentando, ela vai tender para 18,75. Posso concluir isso observando isso aqui, certo? Então, eu posso construir uma tabela. Notem que
Para k igual a negativo, meu u de k ele vai ser zero, certo? Como eu falei para vocês, nós resolvemos esse sistema para a entrada impulso unitário na origem. E se eu quisesse ter resolvido para uma entrada igual ao degrau unitário? Note que isso aqui não era a entrada do meu sistema, certo? Isso aqui é minha solução do problema. Se eu quisesse ter resolvido esse problema, essa função de transferência, para o degrau unitário, eu teria que ter voltado no slide anterior, multiplicado. Então, se eu quisesse resolver para o degrau unitário, eu teria que ter pego esse x de z, passado para o lado direito, substituído pela função do degrau unitário, e aí sim feito as frações parciais. Obviamente, eu coloquei mais um polo, né? O sistema teria ficado mais complexo. Mas o que é importante comentar aqui para vocês é que quando eu uso esse método de frações parciais, eu obtenho meu y de k para uma entrada específica. Se eu mudar a entrada, eu tenho que fazer tudo de novo. Certo? Eu tenho que voltar lá, fazer frações parciais, fazer tudo novamente. A vantagem desse método é que se eu quiser saber o y de 1000, para k igual a 1000, eu simplesmente coloco 1000 no lugar de k, e eu consigo obter a resposta, certo? Eu posso então, eu não preciso ir calculando um por um, certo? Se eu quiser saber o y de 1 milhão, para k igual a 1 milhão, basta substituir k por 1 milhão e eu vou conseguir calcular. A desvantagem é, se eu mudar a entrada, eu tenho que repetir todo o processo novamente. Tranquilo até aqui, pessoal? Não travou nada até agora? Tudo certo com o áudio e com o vídeo? Tudo certo, professor. Então tá jóia. Bom, o outro método que nós vamos ver, que eu comentei para vocês, de resolução, né, é chamada de resposta interativa, certo? Então, nesse método, nós precisamos, na verdade, da equação a diferenças, certo? Se eu tenho a função de transferência em z, eu vou tentar obter a equação de diferenças. Se eu já tiver a equação de diferenças, eu posso resolver direto. Então, o que nós fazemos aqui? Primeira coisa, supor condições iniciais nulas, certo? Para k negativo, eu vou ter as minhas saídas e entradas igual a zero. Eu vou aplicar como entrada a função impulso unitário, nesse caso aqui, certo? Bom, vamos ver um exemplo que fica mais fácil a gente entender, certo? Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa que nós vamos fazer eu vou multiplicar e dividir a minha função de transferência de tal forma que todos os meus elementos z fiquem com valor negativo. Como que eu faço isso? Se o meu denominador é de segunda ordem, eu vou multiplicar e dividir por z na menos 2. Então, z na menos 2 vezes 10z vai dar 10z na menos 1. 5 vezes z na menos 2 dá 5 vezes z na menos 2. Aqui eu tinha 1 na z ao quadrado, certo? Z ao quadrado vezes z na menos 2 dá 1. Aqui eu tinha 1.2 vezes z. 1.2 vezes z na menos 2, z, vai dar z na menos 1. E aqui eu tinha 0,2 vezes, na verdade, só 0,2. Multiplicando por z na menos 2, fica 0,2 z na menos 2. Certo? Bom, então, primeira coisa é transformar a minha função de transferências para ter somente z's com coeficientes negativos. Por quê? Por causa do teorema de deslocamento à esquerda. Então, o que nós vamos fazer? Vou passar o denominador multiplicando o y, vou passar o x multiplicando o numerador, e agora nós vamos aplicar a transformada z inversa, né? Então, esse primeiro termo
y de z vezes 1 é y de k. Y de z vezes z na menos 1 é y de k na menos 1. Y de z vezes z na menos 2 é y de k menos 2. Certo? Então, cada expoente que eu tenho aqui, isso aqui representa o deslocamento no tempo. E o mesmo para o x, certo? X vezes 10z na menos 1 é igual a 10xk na menos 1. Uma amostra atrás. X vezes 5z na menos 2 é 5xk na menos 2. Bom, o que eu quero é calcular o y atual. Então, o que nós vamos fazer? Vou pegar o y na k na menos 1 e o y na k na menos 2 e vou passar do lado esquerdo para o lado direito da equação. Então, eu tenho a minha saída atual em função da saída uma amostra atrás, da saída duas amostras atrás, da entrada uma amostra atrás e da entrada duas amostras atrás, certo? Então, para poder calcular aqui o y de 0, eu preciso conhecer o y de menos 1, o y de menos 2, o x de menos 1 e o x de menos 2. Certo? Então, vamos tentar fazer isso agora. Então, y de 0, ele é 1,2 vezes y na menos 1, menos 0,2 y na menos 2, mais 10x na menos 1 e mais 5x na menos 2. Todos esses termos, eles são nulos. Então, o y na menos 2, o y na menos 1 é 0, o y na menos 2 é 0, o x na menos 1, na k na menos 1 é 0 e o x na k na menos 2 é 0. Então, todos são nulos. Resultado, y de 0 é igual a 0. Bom, uma vez que eu tenho o y de 0, agora eu preciso, para calcular o y de 1, eu preciso do y de 0 e do y de menos 1. Também preciso do x de 0 e do x de menos 1. Talvez eu fui um pouquinho rápido, mas notem que nós estamos calculando a minha saída para o impulso unitário. A minha entrada é 1 quando k igual a 0 e 0 para os demais valores. Bom, y de 0 é 0, y de menos 1 é 1, mais o x de 0 é 1. X de menos 1 também é 0. Então, quando eu fizer todo esse produto aqui, eu vou chegar em 10. Opa, meu x agora é 10. Quer dizer, meu y de 1 é 10. Bom, tendo o y de 1, para calcular o y para k igual a 2, eu preciso de uma amostra atrás, duas amostras atrás, tanto para o x quanto para o y. Eu preciso desses 4 valores aqui. Então, minha saída para k igual a 2 eu preciso então do y de 1, do y de 0, do x de 1 e do x de 0. Notem que o y de 1 agora é 10. O y de 0 é 0. O x de 1 é 0. E o x de 0 é 1. Então, fazendo esse produto aqui somando, dá 17. Então, nós podemos ir avançando nesse processo. Nós temos que fazer esse processo incrementando 1 a 1 o y. Por quê? Porque o meu y atual sempre depende do y anterior. E também do meu x anterior, certo? Então, nesse método aqui, eu tenho que ir fazendo passo a passo. A gente evoluindo nesse processo. Vamos chegar aí. Se eu comparar essa tabela para a tabela que eu obtive quando apliquei frações parciais, vocês vão ver que é idêntico, porque nós aplicamos na mesma função para a mesma entrada. Qual que é o problema desse método aqui? Se eu quiser conhecer o y para k igual a 1000, eu tenho que começar com y para k igual a 0, incrementar 1 a 1 até chegar no 999, para depois poder calcular o milésimo, certo? Então, tem que fazer 1000 cálculos para chegar no y de 1000. Qual que é a grande vantagem, certo?
eu posso definir qualquer função que eu queira para a entrada. Eu não estou amarrado a uma função específica, certo? Se eu quisesse ter criado aqui alguma função randômica para a entrada, podia ter criado. A desvantagem é o que eu falei. Se eu precisar saber da minha saída para k igual a 1000, eu tenho que começar com k igual a 0, k igual a 1, 1 por 1 até chegar no milésimo, certo? Só que não é nenhum problema hoje em dia, certo? Qualquer programa aí de computação, a gente consegue fazer um loop que resolve isso muito rapidamente, né? Então, é um problema, mas que é muito fácil de resolver também hoje em dia, né?